Maranata! E aí pessoal, tudo bem com vocês? Já sabem, né? Tô aqui no início do vídeo justamente para pedir para vocês se inscreverem no canal, tá certo? Não se esqueça não, curtam também, ativem o sininho, comentem e compartilhem. Por favor, gente, dá o triplo C aí, tá certo? Dá uma ajudinha ao nosso canal. Nesse momento, vamos assistir a um novo vídeo. Vai ser muito top, hein? Fique até o final que você vai gostar, beleza? Então, bora pra intro. Sejam bem-vindos todos a esse canal Bíblia Decifrada. Que bênção, a gente está mais uma vez aqui dando continuidade ao nosso estudo bíblico, né? Estudo da Bíblia que a gente começou há bastante tempo, né? Hoje nós vamos ter mais um estudo, tá certo? Bem, o tema de hoje nós vamos falar sobre dízimos e ofertas. Será que é certo dar dízimo e oferta? Muitas perguntas surgem, né? Será que o dízimo e as ofertas era apenas para os judeus? Foi dado essa lei apenas para os judeus? Ou será que essa lei é para todos nós, né? Será que foi apenas naquela época ou será que hoje ainda vale? Qual o princípio por trás disso, né? É uma boa pergunta. É isso que nós vamos descobrir, porque muitas pessoas hoje levam essa questão de dízimo e oferta de uma forma totalmente errada. Acha que, na verdade, isso é invenção de igreja, invenção de pastor, invenção de líderes religiosos. Não. Mas, na verdade, o dízimo ele é bíblico, né? Agora, nós temos que saber o que a Bíblia mostra a respeito disso e também a forma correta, né, de dar tanto o dízimo quanto a oferta. Então, se a gente realmente não prestar atenção no que a Bíblia diz a respeito disso, a gente vai cometer erros sim e pode prejudicar a nossa vida sim. Com certeza. Então temos que ter um certo cuidado quando tratar desse assunto que muitas vezes se torna um assunto bem polêmico. Mas vamos entender um pouco mais sobre esse tema, ok? Então, a primeira pergunta é: a quem pertence todas as coisas? Bem, todos nós sabemos que todas as coisas pertencem a Deus. Mas vamos ver na Bíblia se realmente é isso mesmo. Salmos 24, verso 1. Diz assim: Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Tá vendo? Então, tudo pertence a Deus, a terra e tudo que nela se contém, ou seja, todas as coisas, incluindo os que nela habitam, né? Então, nesse momento, vamos ver agora a segunda pergunta. Graças a quem obtemos nossos bens? Quem é que nos dá nossos bens? Não sei. Deuteronômio capítulo 8, verso 17 e 18 diz assim: Não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas coisas. Essas riquezas, no caso, né? Antes te lembrarás do Senhor, teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança que sob juramento prometeu aos teus pais, como hoje se vê. Tá vendo? Então aqui nós vemos que realmente tudo que nós ganhamos não é pelas nossas próprias forças. As bênçãos que nós temos não é porque a gente se esforça, e sim porque Deus que dá a força para você fazer isso. Até a força que você acha que na verdade é sua força de vontade, não. É o Espírito Santo colocando força no seu coração ali para você poder fazer aquelas coisas e receber aquelas recompensas. Vamos para a próxima pergunta. Bora, culpado! Que parte de nossos rendimentos Deus manda que a Ele devolvamos? Malaquias 3, verso 8. Diz assim: Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais, e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Tá vendo aí? Então, aqui nós vemos que realmente os dízimos e as ofertas são necessários nós entregarmos ali, devolvermos a Deus, né? Por que chama devolver e não doar?
Porque não é seu, é de Deus. Ah, agora eu entendi! Então por isso que você devolve. E as coisas que ele pede para devolver é apenas os dízimos e ofertas. É só isso que ele quer que você devolva a ele. Por quê? Será que Deus precisa de dinheiro? Não! Obviamente não. Deus não precisa de dinheiro, tá certo? Porém, Deus pede para você devolver por alguns motivos. O primeiro motivo é a obra dele precisa sim de recursos. E para obter recursos precisa de dinheiro. Então a obra de Deus precisa avançar. Para isso precisa dos dízimos e das ofertas. Segundo ponto, aqueles que vivem do evangelho precisam ser sustentados. Aqueles que vivem para o evangelho, ok? Que não tem outro trabalho. O foco é o evangelho. Então eles precisam ser sustentados. Lembra dos levitas? A gente vai chegar nessa parte, mas lembra dos levitas? Eles não tinham heranças, eles não tinham nada disso. Porém eles eram sustentados pelo quê? Pelos dízimos. Entende? Então aqui nós vemos que sim, é necessário. E o terceiro ponto é que ele pede para que nós devolvemos os dízimos e as ofertas, porque se a gente devolver, ele sabe que isso é um antídoto, digamos, uma cura para o nosso coração egoísta. Entende? Nosso coração é muito egoísta. A gente se torna avarento e assim a gente começa a colocar o dinheiro em primeiro lugar, amando ao dinheiro. E lembra do que ele falou? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, quando ele fala que é mais fácil um camelo passar por um fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, não é porque o dinheiro é errado. Não é errado ter dinheiro. O problema é o amor ao dinheiro. É quando você pega e coloca o dinheiro em primeiro lugar. Olá, eu gosto de dinheiro! Se torna uma pessoa egoísta, avarenta, isso é o problema, entende? Então, por isso que ele pede o quê? Dízimos e ofertas. Devolva. Por quê? Porque o dinheiro não é seu, é de Deus. Todo o dinheiro, na verdade, não é seu, mas ele pede apenas uma porcentagem. Ele só pede uma porcentagem. Por que ele pede uma porcentagem apenas? Ele deixa que o resto você utilize na sua vida, ok? Da forma correta, obviamente. Mas essa porcentagem é justamente para que você perceba que quem sustenta você é Deus. É uma forma de Deus mostrar para você, ó, devolva aquilo que eu estou te pedindo. Se você for fiel, você está reconhecendo que o que sustenta você não é suas forças, e sim eu. Entende? É isso que Deus quer mostrar para você. O sustentador da sua vida é Deus. Aquele que entrega todas as bênçãos para você é Deus. Temos que fazer o que Deus pede. Fidelidade, amor, gratidão por tudo que Ele já fez por nós e tudo que Ele nos dá todos os dias nos leva a ter essa ação de devolver os dízimos e das ofertas, ok? Em que é empregado o dízimo, ou seja, para que serve o dízimo? Essa é a quarta pergunta, vamos lá. Bem, uma parte dessa pergunta a gente já respondeu, né? A questão daqueles que vivem do Evangelho, mas aonde está isso na Bíblia? Bem, em 1 Coríntios, capítulo 9, verso 14, olha o que diz. Assim ordenou também o Senhor. Então Deus está falando aqui. Ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho, tá vendo? Que vivam do Evangelho. Ou seja, como é que os que pregam o Evangelho vão viver do Evangelho se não tiver recursos para ajudar eles a sobreviver? É verdade! Entende agora? Então aqueles que vivem do Evangelho precisam ser sustentados. Então eles vão ser sustentados como? Né? Eles vivem do Evangelho, então eles são sustentados ali pelo Evangelho. O dinheiro que é dado para a causa do Evangelho, ou seja, para ajudar essas pessoas, aí sim é o dízimo. Isso de certa forma acontecia também antes. Aqui essa ordem é dada para todos, a todos aqueles que pregam o Evangelho, como você pode ver aqui, tá certo? É Deus que fala. Antes era dada para os levitas. Muita gente diz, não, é só para os levitas e tal. Hoje em dia não tem mais levitas, então não precisa mais. Errado. O princípio está aqui. O princípio é mais amplo. Não é só para os levitas, é para todos que vivem do Evangelho. Todos que vivem do Evangelho. Todos. Você entendeu, velho? Não é só para levitas, só para os judeus. Não. Esse não é o princípio.
foi aplicado para eles porque eles viviam ali do sacerdócio ali. E hoje em dia? E hoje em dia não tem pessoas que vivem do evangelho? Lógico que tem. Então precisa continuar. Porque foi isso que quem falou? Quem foi que falou? O Senhor. É Deus que falou. Tá certo? Então não podemos ficar questionando ou dizendo que é coisa do Antigo Testamento, é coisa do passado, sendo que o próprio Deus fala que nós devemos fazer isso até mesmo no Novo Testamento. É o Senhor que fala. Não temos o que questionar, tá certo? Temos que parar de ser o quê? Avarentos, egoístas. Porque muitas vezes as pessoas que questionam isso, eu sei que alguns têm um certo mau testemunho, observam o mau testemunho de alguns líderes, não é todos, tá certo? Mas eles acabam generalizando, achando que todo líder são pessoas que acabam tirando o dinheiro ali dos fiéis para benefício próprio. Mas não é bem assim, não é todos. Alguns são assim? Sim. Alguns são mau exemplo? São. Mas não são todos assim. Não podemos generalizar e dizer que todos os líderes, todos os líderes religiosos são assim. Todos que pedem dízimo e oferta quer dizer que agora eles só querem dinheiro? Não. Tá certo? Não é bem assim. É para a obra do Senhor. Ok?